Salve a terra dos altos coqueiros, de belezas soberbas tendal. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco, imortal, imortal. Pode pé pra cá, pode pé pra lá, pode pé pro mundo. A minha entradinha braguinha, mas que é minha. Meu nome é Vilma Esteves, eu sou a única host desse podcast. Como foi que surgiu a ideia de ter um podcast? Eu pensei em ter um podcast em meados de outubro de 2021, quando eu tinha acabado de concluir meu curso de engenharia civil. Sim, eu sou engenheira civil. Eu estava bem despretensiosamente em casa, escutando podcast, e aí eu comecei a pensar, eu queria ter um podcast, eu acho que seria muito massa eu ter um podcast. Eu amo falar, amo comunicar, eu aprendo muito escutando podcast. Podcast é uma forma de a gente aprender bastante, crescer muito. E eu queria ter eu queria poder fazer as perguntas a essas pessoas. Eu queria ser a pessoa que faz as perguntas e determina o rumo da conversa, né? E aí comecei a pensar nisso, não compartilhei com ninguém e guardei aquela ideia. Acho que um mês depois que eu estava pensando nisso, eu escutando um podcast, escutei um trecho que achei interessante para minha mãe ouvir, coloquei para ela ouvir. Eu senti que ela não estava nem prestando atenção, eu só sei que no final ela não comentou nada sobre o que eu botei para ela ouvir, ela só olhou para mim e fez assim, filha, tu deveria ter um podcast. E aí aquilo eu olhei pra ela e assim, eu já tava pensando em ter, eu não tinha compartilhado com ninguém, minha mãe fala aquilo, uma super confirmação, ela super sensitiva com todas as coisas na minha vida. E eu fiz, eu vou ter um podcast, não sei como, mas eu vou ter esse podcast. E aí foi quando surgiu a ideia de ter o podcast. Depois que eu pensei na ideia de ter o podcast, veio a pergunta, né? Como vai ser o nome do podcast? Minha mãe, quando falou pra mim que eu deveria ter o podcast, ela disse assim, tu tem que colocar um ar bem pernambucano nele, né? Ele não pode ser um podcast normal, não. Tem que ser bem arretado, né? E aí eu fiz, tá bom, mãe. Fiquei rindo, achei engraçado e pensei, pode ser, né? Uma pegada bem daqui de Pernambuco, né? E aí fui pensar no nome. A primeira coisa que eu fiz foi pensar no nome do meu podcast. E o nome veio super claro, super vívido, muito rápido. Pode pé pro mundo. E quando veio, eu fiz, uau, esse é um nome bom, soa bem, fica bom. E aí eu fiquei pensando naquilo e comecei a perceber que o nome, ele tinha uma brincadeira, né? Pode pé pro mundo, de Pernambuco pro mundo, eu, de Pernambuco pro mundo, e de pé para o mundo, em pé para o mundo, né? Os pés. Eu acho tão, às vezes, difícil de falar o pé pro mundo. E aí eu amei essa brincadeira, porque faz todo sentido para o que é um podcast. O podcast é a gente estar conversando aqui, falando aqui, trocando experiências, ensinamentos, e o mundo inteiro pode escutar esse podcast. Então, assim, a gente tá lá de pé para o mundo, em pé para o mundo e de Pernambuco para o mundo, jogando todos esses conhecimentos. Eu amei o nome, e o nome foi a única coisa do podcast que, desde o primeiro momento, tá lá e nunca foi alterado, foi o nome. Porque o nome veio o grande questionamento, como eu vou fazer esse podcast acontecer? Como eu disse no começo, eu estava em Recife, quando eu comecei a ter essa ideia do podcast, em outubro, novembro de 2021, mas eu estava numa fase da minha vida de movimento. Eu sabia que eu ia sair de Recife em alguns meses, eu ia vir para os Estados Unidos em janeiro de 2022, para ficar um tempo passeando. E também sabia que eu estava aplicando para fazer mestrado fora do país, aqui nos Estados Unidos também. E eu fiquei naquela, como eu vou fazer esse podcast acontecer de longe? Comecei a pesquisar em plataformas, transmissão. Pensei no começo em não fazer transmissão de vídeo, fazer um podcast só de áudio, de conversa com as pessoas, mas eu queria todo o rolê de podcast. Eu queria o fone, eu queria o microfone, eu queria a mesa, eu queria a televisão, eu queria todo o negócio de podcast. Então eu comecei a elaborar na minha mente como é que eu iria fazer isso acontecer. Foram os meses seguintes pensando em como fazer isso acontecer. Se eu iria fazer só o áudio, se eu faria transmissão e como eu faria essa transmissão. Porque num primeiro momento, eu decidi, as primeiras pessoas que eu iria entrevistar seriam pernambucanos. Eu quero usar o meu espaço de podcast para que essas pessoas possam eternizar suas histórias. O meu podcast vai ser um local onde as pessoas vão eternizar as suas histórias de vida. E eu quero dar espaço para o meu povo, meu país, Pernambuco. Começou o ano 2022, eu vim para os Estados Unidos para passear, fiquei um tempo aqui e toda a ideia que eu tinha
O tempo inteiro eu tinha ideia pro podcast, eu ia anotando nas notas do meu celular. Eu fiz uma lista gigante de convidados. Eu tenho essa lista aqui, eu não sei como é que vai fazer acontecer. Mas assim, eu tenho uma lista enorme de convidados que eu quero trazer. Comecei a pensar em vários detalhes, coisas bestas, coisas grandes, importantes, enfim. Mas tudo eu ia anotando. Toda vez que eu via uma coisa, sentia um insight, eu ia anotando lá para o Podpé. Inclusive a entradinha é breguinha, Podpé pra cá, Podpé pra lá, Podpé pro mundo, porque... Enfim, é breguinha, mas é minha. E vai pegar na mente do povo, viu? A ideia é essa. E aí, comecei a pensar nisso, até que chegou a minha carta de aceite da universidade, que eu fui aceita aqui nos Estados Unidos para eu fazer o meu mestrado, e eu tive que parar um pouco de pensar no podcast, porque eu comecei a ter que resolver todas as questões burocráticas do mestrado. Eu passei uns meses... Às vezes eu tinha uma ideia, às vezes eu pensava numa coisa ou noutra, anotava, mas eu não estava focada mais em fazer ele acontecer. Porque eu comecei a sentir como eu vou fazer esse podcast acontecer, se eu quero a transmissão inteira de vídeo, se eu quero o rolê do fone e do microfone, mas eu não tenho como entrevistar pessoalmente a pessoa, porque eu também quero entrevistar as pessoas de Pernambuco. Eu queria muita coisa e eu fiquei, como? Porque sozinha eu não consigo. E aí... eu deixei de lado na gavetinha lá do sonho do podcast e fui resolver as coisas do mestrado, voltei no Brasil para resolver as coisas do mestrado. Quando eu vi que eu ia parar num canto, porque eu me movimento bastante, uma hora eu tô morando num lugar, outra hora eu tô morando em outro. Quando eu parei num canto, que é onde eu tô morando agora oficialmente, porque pelo menos pelos próximos 2 anos, né, do mestrado, eu tenho que estar morando aqui. O nome da minha cidade é Orange, e ela fica em Orange County, na Califórnia. E quando eu me situei, agora eu moro num lugar, não vou me movimentar mais, agora eu posso tirar o meu sonho da gaveta e fazer ele acontecer. Como eu vou fazer acontecer? Como eu vou fazer a transmissão? Como eu vou fazer o meu podcast rolar? Conheci umas pessoas que me ajudaram, achei esse estúdio aqui e é isso. Vai sair o podcast. Vou fazer... Tem a pessoa mais importante desse podcast, além de mim, que sou a dona do podcast, tem a Alisson, que tá aqui. Ele é a pessoa que eu acho que eu vou mais falar no podcast de Tirando Convidado. Alisson isso, Alisson aquilo. Ele foi a pessoa que me deu a solução pra fazer o meu podcast acontecer. Eternamente grata. Não é pernambucano, mas tem lá dentro no fundo do coração. Ele tem uma alma pernambucana, com certeza. Então, depois que Alisson me trouxe essa solução, o podcast vai rolar. Esse é o vídeo que eu tô abrindo o canal oficialmente, o canal do meu podcast. Eu tô muito feliz de estar podendo realizar esse grande sonho que eu tinha. Muito feliz com a minha logo que surgiu, né? Eu pude melhorar a logo, né? Uma das coisas que eu não mencionei antes sobre como foi o surgimento da logo. Eu queria muito, eu fazia muita questão de que tivessem os elementos importantes de um podcast, que é microfone, fone, onda eletromagnética tinha que ter. E também eu queria muito que tivesse a bandeira de Pernambuco, então eu tô muito apaixonada nessa logo, eu tô muito feliz com ela. Tem todos os elementos e toda a brincadeira. Acho que se você parar e olhar pra ela, analisar, dá pra você entender a brincadeira que acontece no fone, com as ondas eletromagnéticas, o fone com a bandeira, o nome Pé pro Mundo, que é de pé pro mundo, aí tem essas linhas que faz referência às ruas, para onde você está indo, as suas direções. E é isso. Eu tô muito feliz. Eu quero deixar um recado final para você que está aí assistindo, que chegou até o final do vídeo. O que você pode esperar desse podcast, que foi uma das primeiras coisas que eu pensei, eu não mencionei no começo do vídeo, mas uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu decidi que eu queria ter um podcast foi sobre o que eu vou falar, né? O podcast tem que ter um foco. Sobre o quê? Sobre quem são as pessoas que eu vou trazer para convidar. Por mais que eu tivesse dito que eu queria dar um espaço para os pernambucanos, mas sobre o que esses pernambucanos vão falar? Sobre o que a gente vai estar conversando? O foco daqui é a gente estourar essa bolha sobre você não trabalhar com aquilo que você ama. Porque você deve sim trabalhar com aquilo que você ama. Então, o foco desse podcast é fazer você sair dele com a sensação de que sim, eu posso viver o meu sonho. Eu posso estar vivendo o meu sonho. Viver sonhando. Acho que é essa a ideia que eu quero trazer para você. Que você possa estourar a bolha de que não, para ser bem sucedido profissionalmente, você não precisa necessariamente fazer medicina, engenharia ou direito. Você pode trabalhar com aquilo que você ama. Então esperem isso. Boas histórias de pessoas que trabalham com o que amam. E obviamente, né, momentos de descontração, curiosidade sobre a vida,
conversas aleatórias, né? Que a gente entra no assunto e sai em outro. E muito obrigada a todos que ficaram até o final do vídeo, que escutaram. E eu espero muito, muito, muito que você goste desse canal. Pode pé pro mundo!